Se você tem sua Bíblia aí, se quiser abri-la, faça por gentileza. Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. E hoje o nosso tema de reflexão é como posso mudar a minha vida? Como posso mudar a minha vida? Gênesis capítulo 32, deixa a Bíblia aberta aí. Nós vamos olhar para alguns versículos dessa passagem, enquanto a gente faz a reflexão. Quando a gente fala de mudança, obviamente nós estamos falando sobre aquilo que todos nós, de alguma maneira, gostaríamos. Todos nós gostaríamos de mudar alguma coisa. Se nós saíssemos às ruas, por exemplo, aqui na calçada, ali, frente à igreja, parássemos as pessoas que estivessem transitando e perguntássemos para ela o que você mais gostaria de mudar na sua vida. Se você pudesse mudar alguma coisa, uma coisa só na sua vida, o que seria? Eu creio que obteríamos uma grande gama de respostas. Todos nós sabemos que uma vida desperdiçada é uma grande tragédia. Na verdade, aquele que não está disposto a mudar, sem dúvida nenhuma, corre o risco de desperdiçar a sua vida. A mudança ela é necessária para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer. Todos nós precisamos ser renovados ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada. Todos nós precisamos continuar progredindo. O propósito de Deus para as nossas vidas é um propósito de crescimento, de amadurecimento, de aperfeiçoamento. E isso é a mudança. Esse é o processo, então, que Deus deseja para nós. As pessoas, de uma maneira geral, elas desejam mudar. Tanto é que, se a gente pegar a lista dos livros mais vendidos, com certeza, entre talvez os 15 mais vendidos, 10 serão sobre autoajuda. Títulos como 30 dias para um novo eu. Como mudar a sua vida em 2 semanas, em 4 semanas, em 6 semanas. As pessoas participam de seminário, as pessoas leem livros, as pessoas experimentam e passam por processos de mentoria. Aliás, está na moda hoje o coaching, né? O treinador de pessoas que vai levar ou pretensamente levar as pessoas à mudança, à melhoria. Mas o fato é que muitos até conseguem mudar durante algum tempo. Mas essas novas técnicas parecem que não têm um efeito tão duradouro assim, tão permanente assim. E a principal razão por que isso acontece é porque normalmente as pessoas olham só para o exterior. Querem mudar, mas apenas aquilo que está do lado de fora. E a verdadeira mudança, ou qualquer mudança duradoura, ela precisa começar dentro de nós. Ela precisa começar no nosso interior. E esse, meus irmãos, é um trabalho que só Deus consegue fazer. Interessante, eu já, processo de aconselhamento com casais ou com noivos, né, antes do casamento, eu já ouvi muitas noivas, por exemplo, dizendo assim, não, eu vou conseguir mudar ele. Eu vou conseguir, depois que a gente casar, eu vou conseguir mudá-lo. E aí eu paro e olho e penso, gente, esse é algo que nenhum de nós consegue. Porque a mudança verdadeira, a mudança do interior, e que vai produzir, então, os frutos no exterior, é algo que somente Deus pode fazer. E na história que nós temos aqui, diante de nós, aqui no capítulo 32 de Gênesis, a gente pode ver, então, o processo que Deus usa para nos moldar. Que Deus usa para nos ajudar a sermos o tipo de pessoa que sempre quisemos ser ou aquele tipo de pessoa que Deus quer que a gente seja. Deus também quer nos transformar. E nós queremos ser transformados. E quando a gente olha para a vida de Jacó, para a história de Jacó, pai de José, a gente pode ver como isso acontece. O incidente que está relatado aqui nesse capítulo foi, sem dúvida nenhuma, um ponto decisivo na vida de Jacó. Foi um ponto de virada na sua vida.
E serve para nós como um exemplo dramático, como Deus pode transformar a cada um de nós como indivíduos. Você sabe muito bem, você conhece a história, e você sabe que Jacó era alguém um tanto ardiloso. Aliás, até mesmo o nome Jacó significa exatamente isso, né? Enganador, trapaceiro. E é interessante porque até aquele momento, essa tinha sido exatamente a sua identidade. O seu nome revelava até aquele momento quem ele era. Porque, de fato, a gente pode ver que Jacó era um enganador, Jacó era um trapaceiro. Tanto é que ele teve que fugir da presença do seu irmão porque tinha medo de ser morto pelo seu irmão depois daquela tramóia que ele, junto com a sua mãe, fez para que ele pudesse receber a bênção e o direito da primogenitura. No entanto, quando a gente olha para essa experiência aqui da vida de Jacó, que foi uma experiência decisiva, a gente vai perceber que Jacó foi transformado numa nova pessoa. Depois de descer ali de Peniel, Jacó não desce como Jacó. Jacó desce como Israel. É interessante porque Israel significa príncipe de Deus. Deus mudou a vida dele por completo. E deu, inclusive, um novo nome, que agora estaria relacionado ao seu caráter. Aquela experiência que Jacó viveu ali, ela foi tão transformadora que, de fato, Jacó nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. E nessa história, a gente consegue observar 4 etapas desse processo de transformação que Deus faz nas nossas vidas, para nos transformar no tipo de pessoa que nós desejamos ser. Eu gosto muito dessa passagem porque ela é, para mim, encorajadora. Ela traz para mim a mensagem de que a gente não precisa permanecer no mesmo lugar onde estamos. Deus, ele nos ajuda. Ele nos ajuda a mudar. Deus nos ajuda a superarmos as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas dificuldades. Mas isso só vai acontecer se nós permitirmos que Ele assim o faça. Então vamos ao texto. Gênesis capítulo 32, quero ler especificamente os versos de 24 a 30. Gênesis capítulo 32, de 24 a 30. E o texto diz assim: E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Eu peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Agora, a pergunta é: o que é que uma história ocorrida há milhares de anos atrás, ou seja, o que é que a luta de um homem com um anjo, ocorrida há milhares de anos atrás, tem a ver com a minha vida ou a minha transformação hoje? Alguns aspectos importantes, interessantes aqui nesse incidente, que mostram claramente para mim e para você como Deus transforma as pessoas. E eu creio que Deus usa 4 etapas nesse processo de transformação. Deus usa 4 etapas para nos transformar nas pessoas que desejamos ser. A primeira etapa desse processo de transformação é a crise. É crise. Aliás, aqueles que viveram, inclusive, já tem uma caminhada de alguns anos, sabem que um dos lemas que aconteceu há alguns anos atrás no nosso país é: com crise se cresce. Com crise se cresce. A primeira etapa, então, do processo que Deus usa para transformar a nossa vida é a crise.
Jacó lutou muito tempo com o anjo. O texto diz, então, que o anjo estava realmente se esforçando, mas ninguém prevalecia. E o texto diz, então, que ao amanhecer, Jacó estava cansado, os dois estavam cansados, pois via que não podia vencer. Era uma situação que estava, sem dúvida nenhuma, fora do seu controle, fora da sua capacidade de resolver. E a lição que a gente aprende aqui, meus irmãos, é que quando Deus quer nos transformar, Ele primeiramente chama a nossa atenção. Muitas vezes colocando-nos diante de uma situação frustrante, de uma situação de crise, de uma situação que nos coloca naquela posição ou naquela situação de estarmos totalmente fora do controle. A gente não consegue prevalecer, a gente não consegue vencer, e aí a gente fica cada vez mais cansado. Deus, então, Ele usa as situações, Deus usa os problemas, Deus usa as crises para chamar a nossa atenção. De maneira que, se eu estiver hoje atravessando uma crise, é porque Deus está pronto para me transformar numa pessoa melhor. Porque com crise, sim, com crise se cresce. Com crise se amadurece. Nós não mudamos até que a gente se canse da nossa situação atual. Até que a gente se canse da nossa condição, do lugar aonde nós estamos. A gente nunca muda até a gente ficar desconfortável, até a gente ficar descontente, até a gente ficar, por que não dizer, com aquele sentimento de infelicidade que muitas vezes está presente no nosso coração. Quando a gente se sente, então, desconfortável, quando a gente se sente infeliz, quando a gente se sente insatisfeito, finalmente nós começamos a abrir espaço para deixar Deus fazer algo grandioso nas nossas vidas. É assim. A natureza também nos aponta isso, né? É muito interessante a gente pensar que a mamãe águia, e talvez você já tenha visto esse vídeo, né? Ele circulou durante muito tempo aí, ele é um vídeo muito interessante. Ela nos diz a história, a natureza, que a mamãe águia chega um momento em que ela desarruma o ninho dos seus filhotes. Ela empurra os seus filhotes do alto lá daquele penhasco para que eles possam, então, no momento em que ela entende que ele já tem condição de alçar voo, ela coloca os seus filhotes, então, numa situação de crise. Ela coloca os seus filhotes numa situação onde eles se sentem desconfortáveis, infelizes, e manda eles para fora, porque eles precisam aprender a voar. E só se aprende a voar voando. Só se aprende a voar despencando do alto de uma montanha, no caso da águia. Então veja, ela faz aquilo que ela faz não para o mal, ela faz aquilo que ela faz para o bem dos seus filhotes. Deus às vezes faz o mesmo na nossa vida. Porque se preciso for, Ele vai fazer com que a gente se sinta desconfortável. Ele vai fazer com que a gente se sinta infeliz. Porque, veja, Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Deus permite, às vezes, que a gente passe por um problema, por uma crise, por uma irritação, por uma frustração, por uma tempestade. Nós falamos sobre tempestade na semana passada, porque muitas vezes Ele quer chamar a nossa atenção. E nós precisamos entender que Ele precisa fazer isso, porque só nós mudaremos quando nós sentirmos a dor, para que isso nos leve, então, à superação. Para que isso nos leve, então, à transformação. Então, a primeira etapa que Deus usa para mudar as nossas vidas é a etapa da crise, porque com crise se cresce. A segunda etapa que eu consigo enxergar aqui nesse texto é a etapa do compromisso. A segunda etapa, então, para sermos transformados por Deus é a do compromisso. Presta atenção no diálogo de Jacó com o anjo. O que ambos, na verdade, disseram. Primeiro, o anjo diz a Jacó: deixe-me ir, pois o dia já
desponta, pois o dia já amanhece. E Jacó responde para ele: eu não te deixarei ir até que você me abençoe. A gente pode perceber ali que naquele momento Jacó estava comprometido. Jacó se mostra persistente. Jacó não desiste da situação que ele estava até resolvê-la. A situação em que ele estava era uma situação frustrante. Aquilo estava o derrotando. Mas ele disse: eu estou 100% decidido a permanecer aqui até que Deus mude a minha situação para melhor. Foi isso que ele fez. Quando ele diz: eu não vou deixar você ir, a não ser que você me abençoe. Ou enquanto você não me abençoar, eu não permitirei que você vá. E essa é a lição que a gente aprende aqui. Depois que Deus atrai a nossa atenção através ou por intermédio de um problema, de uma situação de crise, Deus às vezes não soluciona o nosso problema imediatamente. Ele espera para saber o quanto nós estamos comprometidos. Ele espera para saber o quanto nós estamos de fato empenhados. Ele espera para saber se nós estamos sendo sinceros naquilo que nós estamos colocando diante dele. E eu posso afirmar para você que muitas pessoas perdem o melhor de Deus das suas vidas porque desistem cedo demais. Desistem cedo demais. Veja, quando Deus permite, então, que surja um problema na nossa vida, as pessoas, em vez de permanecerem firmes em Deus e dizerem: Deus, eu não vou desistir até que tu me abençoes, até que tu mudes essa situação, elas simplesmente abandonam tudo. Elas simplesmente perdem o que Deus tem de melhor para a vida delas. Como eu disse também nas minhas experiências de aconselhamento dentro do ministério, eu já vi muitas pessoas que me procuraram em busca de um aconselhamento, e normalmente quando eu faço para elas a pergunta: olha, você já experimentou orar a esse respeito? Você já experimentou colocar isso diante de Deus a respeito dessa situação? E normalmente as pessoas dizem: não, pastor, eu já orei. E aí eu faço a segunda pergunta: quantas vezes você já orou por isso? A maioria vai dizer para mim: uma vez. Uma vez. É assim. Ora uma vez e acha então que imediatamente Deus vai resolver aquela situação. Deus vai trazer a resposta. Que Deus vai mudar a sorte daquela pessoa. A gente está tão condicionado, meus irmãos, e nós somos essa geração que eu gosto de chamar de a geração miojo, né? O que é o miojo? É um macarrão instantâneo, né? Ferveu a água, 3 minutos, está pronto. É instantâneo, né? Em 5 minutos você está comendo um macarrãozinho lá. Não estou dizendo que é saudável, não, tá, Elias? Não estou defendendo aqui ninguém comer miojo, eu só estou usando o exemplo dessa geração instantânea que nós somos. A gente quer tudo para agora. Na verdade, a gente quer isso para ontem, né? Incluindo sucesso. Se a gente não obtém uma resposta instantânea, a primeira oração que a gente faz, a gente simplesmente deixa para lá. A gente desiste, a gente diz: esquece Deus. Talvez você esteja ocupado com as coisas do universo e não tem tempo para olhar para mim. Nós somos essa geração. Mesmo quando nós desejamos realmente mudar, é importante lembrarmos também que, muitas vezes, o problema que nos aflige, a situação de crise que está diante de nós, ela não surgiu da noite para o dia. Eu lembro de uma vez que eu estava... Era um sábado à tarde, eu estava no gabinete, acabando de finalizar, então, o sermão que eu pregaria, os sermões que eu pregaria, tanto no domingo de manhã quanto à noite, quando eu recebi uma ligação de uma irmã da igreja, desesperada, dizendo: pastor, o senhor precisa vir aqui agora, porque se o senhor não vier aqui agora, o meu marido vai sair de casa. Eu estava ali, naquele momento importante também, que eu precisava me dedicar àquilo. E eu tentei, no primeiro momento, dizer para ela: olha, vamos tentar agendar um horário para que a gente possa conversar e orar acerca disso. E aquela irmã foi
insistindo, não, pastor, o senhor precisa vir aqui agora, o senhor precisa vir aqui agora, o senhor precisa vir aqui agora, senão ele vai sair de casa. E eu perguntei, então, finalmente para ela, há quanto tempo que a irmã está com problema no seu casamento? Há quanto tempo que a irmã está enfrentando essa situação no seu casamento? Ah, pastor, desde quando eu casei. E já era um casal com mais de 30 anos de casamento. E eu disse então para ela, se a irmã está vivendo esse problema há 30 anos, a irmã acha que com 5 minutos, 10 minutos que eu for aí, eu vou conseguir resolver essa situação? Que vem se arrastando ao longo já de tantos e tantos anos. Então, com muito carinho, minha irmã, amanhã eu estarei disponível para a gente sentar, conversar e orar. Mas agora eu tenho algo também muito importante para fazer. Perceba, muitos problemas, muitas situações de crise na nossa vida, elas não começaram da noite para o dia. Aquelas atitudes, aquelas ações, aqueles hábitos, aquelas fraquezas, a maneira como a gente responde ao nosso cônjuge, a maneira como a gente se relaciona, levaram anos para se desenvolver. E também a gente precisa entender que, de uma forma geral, leva um tempo para Deus transformar a gente. Por isso a gente não deve desistir. Precisamos permanecer firmes em esperança. Permanecer. Esperar pacientemente e confiadamente no Senhor. E a partir do momento em que a gente espera pacientemente, o que vai acontecer? Deus se inclinará para a gente. Deus ouvirá o nosso clamor. A primeira etapa, então, é a etapa da crise. A segunda etapa é a etapa do compromisso. E a terceira etapa é a etapa da confissão. A terceira etapa no processo de mudança, da maneira como Deus transforma a nossa vida, é a confissão. O anjo, então, pergunta para Jacó, qual o seu nome? E Jacó responde, Jacó. Agora, pensa aqui comigo, você acha que o anjo não sabia qual era o nome de Jacó? Você acha que para o anjo Jacó era um desconhecido? Ele estava lutando com alguém que ele nem sabia o nome? Não. Ele sabia o nome de Jacó. Por que ele então pergunta a Jacó o seu nome? Porque o anjo, ao fazer Jacó pronunciar o seu nome, ele estava fazendo Jacó lembrar de qual tinha sido até então o seu caráter. Quem Jacó havia sido até aquele momento. E aí eu vou lembrar a você que Jacó, o nome Jacó significa enganador, significa trapaceiro. E o que é que Jacó havia sido até aquele momento? Um enganador, um trapaceiro. É como se, ao pedir, o anjo pedir que Jacó pronunciasse o seu próprio nome, Jacó estivesse admitindo, eu sou um enganador, eu sou um trapaceiro. Eu reconheço as minhas fraquezas. Quando ele se identifica, então, com Jacó, ele estava admitindo as suas falhas de caráter. E esse, meus irmãos, é um processo importante para que Deus possa transformar as nossas vidas, porque a gente nunca vai mudar até o momento em que nós admitirmos as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas fraquezas, os nossos erros. Deus não vai resolver os nossos problemas até que, primeiramente, a gente reconheça que a gente tem um problema, que a gente tem uma dificuldade. Aliás, esse é um processo interessante, porque até mesmo grupos de apoio terapêuticos, como o AA, partem desse princípio, né? O primeiro passo, são 10 ou 12? São 10 passos, né, que eles têm. O primeiro passo que a pessoa precisa dar é reconhecer que ela tem um problema, reconhecer que ela tem uma dificuldade, porque se ela não reconhece que tem um problema com a dificuldade, não adianta, você pode mover céu e terra, e você não vai conseguir ajudar aquela pessoa a mudar. A etapa da confissão, ela é uma etapa importantíssima. Você já percebeu como é
fácil para a gente dar desculpa para os nossos problemas? E não só isso. A gente sempre tem uma desculpa quando o problema está com a gente, quando o errado somos nós. E sempre nós estamos prontos para também transferir a culpa, a responsabilidade para o outro. A pessoa chega e diz, não, na verdade a culpa não é minha, né? A culpa é do ambiente que eu fui criado. A culpa é da criação que eu recebi dos meus pais. Os meus pais são os responsáveis. Aí no trabalho o problema é do colega de trabalho, o problema é do chefe que ela tem. A gente está sempre buscando, assim como Adão fez lá no Éden, né? O Senhor, foi essa mulher que o Senhor me deu, né? Foi ela que caiu na lábia aí da serpente. Eu fui enganado. Eu acabei indo, né? O problema foi ela. Por que nós devemos, então, confessar as nossas falhas para Deus, meus irmãos? Para que Deus saiba daquilo que está acontecendo? Não. Assim como não era desconhecido do anjo o nome de Jacó, para Deus não há surpresa alguma quando nós dizemos que pecamos, que falhamos. Até porque Ele já sabe quais são os nossos problemas, as nossas dificuldades. Ele conhece todas as coisas. Nós devemos confessar as nossas falhas, porque Deus quer que a gente diga, Senhor, eu reconheço que eu tenho um problema. Senhor, eu reconheço aqui o meu pecado, a minha fraqueza, a minha dificuldade. E quando nós humildemente admitimos então os nossos erros, Deus então vai usar todos os recursos para poder ajudar a gente a mudar para melhor. Mas essa é uma etapa importante. Essa é uma etapa que nós não podemos pular. Nós não podemos encurtar. Nós não podemos pegar um atalho. Esse evento na vida de Jacó, meus irmãos, foi muito mais apenas do que uma simples luta. Ele é um exemplo claro da forma como Deus trabalha na minha e na sua vida. Porque, primeiro, Deus permite que uma frustração chegue para a gente. Uma crise, uma dificuldade. Depois, Ele quer ver o quanto nós estamos comprometidos com aquela situação. Para que, por fim, a gente reconheça, eu não vou vencer. Eu não tenho capacidade, eu não tenho força em mim mesmo. Eu não consigo manter o controle sobre isso. E depois a gente precisa continuar. Eu vou firmar o compromisso de permanecer firme e deixar Deus resolver. E aí Deus olha para a gente e diz, eu vou esperar um pouquinho. Eu vou ver o quanto você está comprometido com isso, o quanto realmente você está sendo sincero. E aí, a partir desse ponto, Deus então começa a agir. O problema é que se nós desistirmos aqui, ou em qualquer outra dessas duas etapas anteriores, enfrentaremos um problema semelhante um pouco mais lá na frente. Se a gente não aprender a lição agora, a gente vai ter que aprender a lição depois. Porque, de um modo ou de outro, Deus vai nos ensinar. E nós podemos evitar muitas dificuldades se nós agirmos, então, corretamente. Da primeira vez que uma crise surgir, uma dificuldade surgir. E aí a gente chega, então, na quarta etapa desse processo de transformação da nossa vida. A primeira etapa é a etapa da crise. A segunda etapa é a etapa do compromisso. A terceira etapa é a etapa da confissão. E aí chegamos na quarta etapa, que é a etapa da cooperação. Coincidentemente, as quatro com a letra C. Facilita a gente a gravar, né? Crise, confissão, compromisso e cooperação. Deus começa a trabalhar na vida de Jacó assim que
Então ele admite quem ele era, ele reconhece que ele era. E Deus, então, faz algo impressionante aqui. Porque a partir do momento em que ele percebe, então, que Jacó estava comprometido, Jacó estava alinhado com aquela mudança, ele, então, começa a agir. Deus sempre sabe, meus irmãos, como trazer à tona o melhor na nossa vida. E Ele sabe fazer isso melhor do que eu mesmo. Ele sabe fazer isso melhor do que você mesmo. E se você permitir, Deus usará o que for necessário para que você alcance o seu objetivo. Agora, atente para um ponto importante aqui. O texto vai nos dizer que, no verso 31, que ao nascer do sol, Jacó, então, desceu daquele lugar que ele chamou de Peniel, mancando por causa da coxa. Porque a história vai nos dizer, então, que eles estavam lutando e o anjo, então, desloca a coxa de Jacó. De maneira, então, que a partir daquele momento, Jacó passou a mancar para o resto da sua vida. Ele desce daquele encontro ali mancando. Há algo importante atrás disso. Talvez você saiba que o músculo da coxa é um dos músculos mais fortes do nosso corpo. E quando foi preciso, então, chamar a atenção de Jacó, é como se Deus estivesse tocando no ponto da sua força. E há algo mais simbólico ainda ali. A partir daquele momento, então, Jacó, por mancar, ele não conseguiria mais, com agilidade, fugir dos problemas e das dificuldades. Ele teria que ficar, ele teria que permanecer. É muito interessante a gente perceber isso. Deus toca a coxa de Jacó, e isso então serve para lembrar Jacó, pelo resto da sua vida, que ele não deveria mais confiar na sua própria força, no seu próprio poder, mas no poder de Deus. E assim, sem dúvida nenhuma, Jacó se torna uma pessoa muito mais forte. Porque, como eu disse, Jacó geralmente foi aquele homem que sempre se metia em dificuldades. E claro, ele estava colhendo aquilo que ele havia plantado. Mas sempre que Jacó arranjava um problema, uma dificuldade, o que acontecia? Ele fugia. Ele abandonava. Então Deus disse para ele: eu sei, Jacó, como lidar com essa sua tentação de, diante do problema, diante da dificuldade, diante da crise, você fugir. A partir de hoje você vai mancar. E como eu disse, a partir daquele momento, Jacó não teria mais a agilidade de fugir de um problema. Ele teria que ficar, ele teria que permanecer para enfrentar os seus problemas. Não com a sua própria força, claro, mas com a força do poder de Deus. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, Deus coloca uma fraqueza nas nossas vidas. Aparentemente, fraqueza que vem para nos prejudicar, que vem para nos derrubar, que vem para nos atrapalhar. Mas nós precisamos lembrar sempre de que Deus é aquele que age, e o seu poder age exatamente no momento em que nós somos fracos. Não foi isso que aconteceu com Paulo? De orar pedindo 3 vezes que Deus tirasse o espinho na carne dele? E a resposta de Deus para Paulo foi: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa quando você é fraco. E eu pergunto para você, o que é que você gostaria de ser transformado de modo permanente? O que é que você gostaria de mudar na sua vida? Talvez seja um hábito, talvez seja uma fraqueza, talvez seja uma falha de caráter,
Talvez seja algo que já tem criado para você um número grande de problemas. Talvez até você esteja naquele momento em que a situação está totalmente fora do controle. Talvez você esteja vivendo uma situação que nunca muda, que permanece, e isso incomoda você. E isso impede você de se desenvolver, e isso impede você de desenvolver também todo o potencial que Deus quer que você desenvolva. Você quer que Deus transforme você? Ele pode e ele vai fazê-lo, mas ele vai fazê-lo do jeito dele, da forma dele. E normalmente, como a gente viu aqui no texto, Deus se utiliza da crise, do compromisso, da confissão e da cooperação. E quando ele fizer, a mudança, sim, será uma mudança permanente. Talvez você tenha até aqui limitado Deus, dando desculpas, racionalizando, colocando a culpa em outras pessoas. Porque, veja, é difícil mesmo. É difícil tirar a máscara e se apresentar diante de Deus dizendo: Senhor, eu tenho uma fraqueza. Eu tenho uma falha de caráter. Eu tenho um hábito que eu não consigo largar e que é prejudicial para mim e que também é prejudicial para as pessoas que estão à minha volta. Eu admito que eu tenho um problema, mas veja, se você não fizer isso, as coisas não vão mudar. Mas a boa notícia, e a notícia final, é que por detrás de todas as coisas das quais você não gosta, Deus vê um Israel. Deus vê um príncipe. Porque Jacó sobe aquele monte como um enganador, como um trapaceiro. Mas Deus via muito mais do que aquilo que o próprio Jacó podia enxergar em si mesmo. Deus via um Israel. Deus via um príncipe de Deus. Porque Deus vê, meus irmãos, aquilo que nós podemos ser. Deus vê o nosso potencial. E Deus, assim como fez com Jacó, quer transformar a mim e a você de um Jacó para um Israel. Por isso, deixe Deus transformar a sua vida. Deixe Deus transformar a sua vida. Pegue aquilo que está incomodando você e apresente diante de Deus. Admita a sua incapacidade. Reconheça as suas fraquezas, os seus pecados, as suas falhas de caráter. Entregue isso para Deus. E a partir daí, você verá a transformação que, de fato, somente Ele pode realizar na sua vida. Vamos orar? Obrigado a Deus por essa história e por deixar para nós registrada essa história de Jacó, da sua luta com aquele anjo, que vai nos trazer, então, ó Deus, esses princípios desse processo de mudança que o Senhor realiza nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Que cada um de nós aqui, ó Deus, possa, a partir da iluminação da Tua palavra, apresentar diante do Senhor mesmo os nossos corações, sem máscaras, como nós realmente somos, admitindo, ó Deus, a nossa incapacidade, admitindo que nós não temos força em nós mesmos, admitindo, ó Deus, as nossas fraquezas, mas também, ó Deus, assumindo no coração a atitude de compromisso, de permanecer diante do Senhor, até que o Senhor age, até que o Senhor mude, ó Deus, a nossa vida, até que o Senhor nos transforme. Possamos entender, ó Deus, que da mesma maneira que os problemas e as dificuldades que temos, elas não aconteceram da noite para o dia, também levam um tempo para o Senhor nos transformar. Também leva um tempo
para o Senhor agir nas nossas vidas, mudando a nossa realidade, mudando a nossa sorte. E que ao entendermos isso, ó Deus, possamos continuar firmes diante do Senhor, permitindo, ó Deus, que o Senhor de fato transforme os nossos corações, transforme o nosso interior e que essa mudança interior também, claro, se mostre no nosso exterior, naquilo que está fora de nós. Que a mudança, ó Deus, que nós queremos, que nós pensamos para as outras pessoas, possa ser aquela que começa primeiramente em nós. E isso, Senhor, nós colocamos diante do Senhor, porque sabemos que somente o Senhor é capaz de nos mudar, de nos transformar assim. Abençoa, Senhor, a vida de cada um de nós. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, os nossos problemas, as nossas dificuldades. E pedimos, e afirmamos, assim como Jacó fez, que permaneceremos diante do Senhor até que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, essa é a disposição do nosso coração. E nós pedimos isso ao Senhor, não porque há mérito em nós, não porque há mérito em nós, mas por causa do teu grande amor, por causa da tua grande graça, por causa da tua grande misericórdia. E assim, Senhor, que nós nos apresentamos a Ti e oramos assim, então, no nome de Jesus. Amém. Amém.